Fala galera! Começando aqui o nosso quarto vídeo aqui da sequência de morfologia celular em comemoração ao Dia do Biomédico, né, que foi ontem, dia 20 de novembro. O assunto de hoje é sobre leitura de lâminas. Mas se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar o card aqui em cima já para você poder assistir depois, tá? E se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou especialista em hematologia. O perfil do Instagram é o @biomedicinapura. Vou colocar o arroba aqui embaixo para você ir lá me seguir. Eu também tenho um blog que se chama Hematologia na Bancada. Todos os meus conteúdos são voltados para você utilizar de verdade lá na bancada. São conteúdos objetivos e práticos sobre hematologia voltado para análise clínica. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje é leitura de lâminas, que é óbvio que eu vou falar sobre esfregaço, eu vou falar sobre campo de leitura, que isso também é extremamente importante para uma leitura de lâminas bem bacana, tá? Então vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Para a gente falar sobre leitura de lâminas, galera, por que a gente realiza a leitura de lâminas, né? Por que a gente faz um esfregaço? O analista, ele realiza a leitura de lâminas sempre que um equipamento, ele sinaliza, né, que tem um flag, que tem alguma coisa de errado ali com aquela amostra, alguma coisa fora do padrão. E aí a gente faz essa lâmina, tá? E o que são esses flags, né, esses alarmes? Os alarmes, eles são alguns padrões que são colocados, tá, na instituição, são colocados lá no laboratório e são padrões internacionais, tá? Existe uma tabela de padrões internacionais, tá? Eu trouxe aqui a tabela para vocês verem, para vocês entenderem um pouquinho sobre ela, mas nada impede que cada laboratório, cada instituição personalize, tá? Dê uma melhorada aqui na tabela de acordo com a população que ela atende, né? Isso também ajuda muito, né? Melhora bastante o atendimento nas unidades de saúde. Então, gente, vou citar algumas, tá? Como hemoglobina abaixo de 7 ou superior a 18,5, um VCM inferior a 75, leucócitos inferior a 4 ou superior a 30 mil. Então, tem vários, tá, galera? Tem vários padrões que a gente deve seguir para a gente confeccionar uma lâmina. E fora esses padrões de confecção de lâmina, qual outro tipo de padrão que existe? O padrão de resultados críticos, né, ou de resultados de pânico. Esses são resultados em que nós devemos sim ligar para o médico para avisá-lo sobre o resultado daquele paciente. E esses resultados críticos, eles existem, né, para a gente não precisar ficar o tempo todo, né, procurando o médico para falar sobre o que está acontecendo com aquele paciente, né? Justamente porque se a gente fosse ficar o tempo todo no telefone, a gente não ia conseguir fazer nenhum exame, né, galera? Fala a verdade. Bom, alguns padrões de resultado crítico são como leucócitos inferior a 900, neutrófilos inferior a 500, blastos, quando é o primeiro exame do paciente. Esses resultados críticos, eles também podem ser personalizados, tá? De acordo com as instituições de saúde, de acordo com o hospital, de acordo com a cidade, de acordo com a população que aquele hospital atende, certo? E os flags do equipamento, o que eles avisam pra gente, né, galera? No geral, o flag do equipamento, ele vai avisar pra gente quando ele tem granulócito imaturo, quando ele tem bastonetes, quando tem linfócito atípico ou linfócito variante, quando ele tem blastos ou linfócitos anormais. E falando da série vermelha, quando tem fragmentos, que são os esquizócitos, quando tem algum dismorfismo de população eritrocitária, quando tem lise de hemácia ou quando tem algum eritroblasto, reticulócito, ele também avisa pra gente. Na série de plaquetas, ele vai avisar pra gente quando tem agregado plaquetário, alguma fibrina, algum coágulo, microcoágulo, tá? E de forma geral, né, ele pode avisar pra gente quando tem algum interferente, né? Ou quando tem um interferente também de hemoglobina, que é quando tem um CHCM muito alto e interfere no cálculo lá da série vermelha, certo?
E os flags aqui, só repetindo para vocês, eles podem ser padronizados, tá? Por cada laboratório. Então, pode ser que algum dos parâmetros que eu falei aqui para vocês, pode ser que esteja fora e você não conheça, ou o seu laboratório tem mais flags que esses, tá? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês olharem somente os flags aqui desse exemplo, tá? Os flags, geralmente, eles aparecem assim, como asterisco, né, ao lado do que o equipamento não conseguiu realizar a leitura. E na aba de flags do seu equipamento, ele vai descrever qual é a dúvida, né, que ele tem. O flag, ele serve para direcionar a gente ali na leitura de lâmina, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente tá vendo que ele deu bastante asterisco, né? E na série branca, ele tá me falando que tem alguma coisa normal aqui nos leucócitos, e ele me fala que tem linfocitose, monocitose, ele não sabe se é blasto ou se é linfócito atípico. Olhando assim, né, gente, logo de cara, eu já consigo ver que tem uma linfocitose muito alta, né? Em porcentagem, ele liberou 93% de linfócitos, né? Então, é realmente uma porcentagem muito alta. E juntando com os leucócitos aqui, que tem mais de 100 mil, a gente já sabe que realmente tem alguma coisa estranha, né? E olhando aqui a hipótese diagnóstica desse paciente, a gente já tá vendo que é uma leucemia linfóide aguda num paciente de 19 anos. Então, com certeza, né, essa suspeita aqui de blasto foi confirmada em lâmina. E na série vermelha, ele tá me apresentando aqui falando que tem anisocitose. E se eu for olhar aqui a série vermelha dele, realmente, né, ele tem um RDW alto, né, de 18, e com certeza eu vou encontrar anisocitose aqui nessa lâmina. E vamos falar aqui da confecção do esfregaço, né? Você já consegue fazer um esfregaço bem bacana, aquele esfregaço bonitão? Me conta aí. Eu sei que é difícil, né, a gente adquirir a prática de fazer o esfregaço, ainda mais quando a gente está começando, a gente fica nervoso, né, porque a gente não consegue fazer aquele esfregaço bacana. Mas, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer, somente treinar e treinar bastante, né? Eu posso falar para vocês que o segredo é colocar pouco sangue, né, e ter uma extensora bem bacana. A extensora que você vai fazer o seu esfregaço, ela tem que ser bem boa também, para você conseguir fazer um esfregaço legal. Sempre as lâminas, tá, gente, tem que ser limpas, tá? Peguem as lâminas com luva para não deixar as lâminas engorduradas, tá? O nosso suor e a gordura que a gente não consegue ver aqui a olho nu, mas a nossa mão ela é cheia de gordura, né? Cheia de sujeira. Interfere muito quando a gente vai fazer o nosso esfregaço, tá? Falando aqui no mundo ideal, né? Esse seria o nosso esfregaço ideal. O ideal é a gente fazer um esfregaço que tenha aqui essa praia, né? Essa cauda arredondada. Eu sei que é difícil, né, no começo a gente conseguir fazer dessa forma, mas é sempre bom a gente tentar, né, fazer desse padrão aqui. O campo ideal para a gente realizar a leitura é sempre aqui, tá? Próximo aqui ao finalzinho dela. Não pode ser muito no final dela também, porque senão as células vão estar muito espaçadas, né? E elas podem ser até que estejam estouradas. Então a gente tem que ficar um pouquinho aqui para dentro, mais ainda na área da cauda, e a gente faz um zigue-zague, né, pra gente conseguir realizar a leitura da lâmina. É sempre bacana tentar fazer o esfregaço assim, gente, dessa forma, como tá aqui, deixando um espaço aqui no comecinho e aqui no final. Ainda mais se você for trabalhar com um corador automático, porque quando você coloca a lâmina em um corador automático, essa área e essa área, ele não cora. Então, vai acontecer que se você fizer aquele esfregaço muito comprido, ele vai lavar essa área aqui e aí a lâmina vai ser descartada. Qual é o corante mais utilizado, né, galera? O corante mais utilizado é o corante panótico, tá? Eu sei que existem vários outros aí e que existem outros que são melhores para ver algumas estruturas, mas, galera, eu vou falar para vocês aqui sobre prática laboratorial. A realidade é que a grande maioria dos laboratórios não tem outros tipos de corante. A maioria só tem o panótico. Já até trabalhei com uma realidade que nem o panótico tinha direito, tinha que fazer milagre com o panótico que tinha lá. Então, assim, é muito difícil a gente ter os outros corantes, por quê? Porque os outros corantes são mais caros, né? Então, a gente precisa aprender a usar o que tem na nossa realidade. E a realidade é que a maioria utiliza o panótico mesmo, porque é mais barato, porque ele é mais rápido, porque ele é o mais comum.
mesmo, tá? Existem os outros, né? Existem o de leite, uma digência, mas o panótico é o mais utilizado. Aqui é uma imagem, galera, de como é a coloração das lâminas, tá? Num corador automático, tá? Como eu falei para vocês, a lâmina é colocada aqui e aí ele corre para cá, né? Ele vai correndo assim com a lâmina e a área aqui de cima e a área de baixo dela é lavada se você fizer um esfregaço muito longo. Então, tenta usar um espaço pequeno como eu mostrei para vocês para fazerem o seu esfregaço, tá? E a microscopia, né, galera? A microscopia hematológica. Para quem não conhece, todas as peças do microscópio, né? Vou apresentar aqui para vocês. Ele tem as oculares, os tubos, o revólver, as objetivas, o botão micrométrico e o macrométrico, o braço, onde liga, né, e desliga, tem a platina aqui embaixo, tem o carriô, tem o condensador, tem diafragma, tem fonte de luz. Nossa, Thaís, eu preciso saber de tudo isso para ler uma lâmina? Olha, eu recomendo que saiba, viu? Porque sabe o que acontece? O microscópio, ele é uma peça do laboratório, né? Mas a gente usa ele é de uso individual, porém ele não é seu. E não sei se já aconteceu com vocês, de vocês aí que já trabalham, quando vocês vão sentar lá na bancada para fazer a lâmina, às vezes o microscópio tá torto, lá com as oculares tortas, tá com a objetiva meio suja, que você acha que tá embaçada, a luz tá muito branca. Tudo isso, galera, a gente consegue arrumar, tá? Cada um arruma para o seu próprio gosto. Então, Thaís, particularmente, hoje eu gosto de uma luz um pouco mais branda, um pouco mais amarelada. Mas já houve em épocas, né, de que eu gostava mais da luz mais branca. Então, depende muito também, e isso a gente consegue arrumar, certo? Então, é bacana você entender um pouco do microscópio para você entender aonde você vai mexer para deixar melhor aí para os seus olhos, melhor para o seu gosto, né? Errado é você fazer a leitura da lâmina errada, né? Liberar laudo errado porque não sabe mexer no microscópio. E uma outra coisa que é importante falar também é que existem pessoas que gostam de fazer a leitura em objetiva de 100 vezes, outras que gostam de fazer a leitura em objetiva de 40 vezes, tá? Não existe uma regra, galera, para falar para vocês, tem que ler na objetiva de 100 vezes, tem que ler na objetiva de 40, tem que ler nas duas. Não existe muita regra, galera. O que acontece é que as pessoas impõem algumas regras, né, alguns mitos aí hematológicos, mas na realidade isso não existe, né? Você chegando lá e você sabendo realizar a leitura, ninguém vai ligar para qual objetivo você está usando. Eu não consigo fazer contagem em objetiva de 100 vezes, somente para observar detalhes mesmo e bem de vez em quando, porque eu perco a noção do tamanho das células, tá? Mas tem gente que gosta de ler na de 100 vezes e tá tudo certo. E falando de campos de leitura, eu coloquei aqui uma foto da borda da lâmina, né? Para vocês verem que não é legal fazer uma contagem de células aqui nesse campo, tá? Ainda mais se surtir dúvida para vocês. Por exemplo, essa célula aqui, ela pode até parecer que é um blasto, mas ela não é um blasto. Mas se eu achar que ela é um blasto, eu vou precisar procurar no resto da lâmina outro tipo de blasto. Por quê? Porque aqui não é um campo ideal. Então, sempre que você estiver num campo feio, assim, com um monte de célula uma em cima da outra, um monte de hemácia, né, uma em cima da outra, procure um campo mais bacana para você realizar a leitura, tá? Não é legal a gente fazer contagem de células assim, nesses campos aglomerados aqui de hemácias. Aqui também não é um campo muito legal para se ler, porque se a gente ver aqui ficou um espaço, né? Parece que passou aqui a extensora e fez esse risco aqui, né? Não é bacana a gente fazer leitura em um campo assim. Aqui, gente, também não é legal, tá? Muito lá no final da lâmina, esse campo aqui, onde, ó, as hemácias são poucas, né? Já tá cheio de buraco aqui na lâmina, não é legal fazer esse tipo de contagem aqui. Aqui também, mesma coisa, olha o tanto de buraco, né? Não façam leitura de lâminas assim. E células estouradas, tá? E a gente faz a contagem? Não, a gente não faz contagem de células estouradas. Por quê? Vamos começar do princípio de que a gente compara a nossa contagem com a do equipamento, e a do equipamento é a referência, né? Salvo as exceções quando temos interferentes, quando é uma leucemia, né, muito agravante, que o equipamento conta como monócito, né, os blastos. Mas fora isso, galera,
a gente sempre vai comparar com o equipamento vai ser a nossa referência, tá? Então, a célula estourada, o equipamento não conta. Ele vai colocar num campo lá no gráfico como restos celulares. Então, a partir disso daí que ele não vai contar, a gente também não vai contar. E outra coisa, a gente só pode contar as células que nós tenhamos certeza do que é. Essa daqui, ela tá estourada, mas aparentemente, né, ela é um eosinófilo. Por quê? Por conta da granulação aqui alaranjada. Mas, se não fosse um eosinófilo, será que eu ia contar? Será que eu ia saber o que é? Claro que não. Então, as células que são lisadas, estouradas, a gente não conta, certo? E aqui, gente, é um campo ideal, tá? Como que a gente sabe que é um campo ideal? As células, elas precisam estar com a distribuição homogênea, tá? Então, a gente precisa ter hemácias dispersas de forma homogênea aqui no campo que a gente for realizar a leitura. A gente fala que a gente precisa ter mais ou menos 200 hemácias por campo para a gente conseguir realizar a leitura. É claro que você não vai ficar contando as hemácias que tem, mas basta você observar se elas estão homogêneas. E quais são as estruturas encontradas na lâmina, né, galera? Vamos lá. Aqui, nessa parte aqui, é um hemograma normal. E aí a gente vê esses pontinhos, essas bolinhas aqui são as hemácias. Essa célula aqui, número 1, é um linfócito. A célula número 2 é um monócito. A célula número 3 é um neutrófilo segmentado. E esse pontinho, bem aqui, ó, esse aqui e esse são as plaquetas, certo? E vocês estão vendo como nesse campo aqui fica mais claro para enxergar as hemácias, para enxergar as células. Por isso é importante ter um campo de leitura muito bacana para a gente conseguir entender qual é a estrutura das células, né? Como que elas são, para a gente conseguir enxergar e conseguir fazer a melhor identificação. Beleza, galera? Chegamos ao final aqui da nossa quarta aula, né? Dessa sequência de morfologia celular. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando as novidades por aqui. Um beijo para vocês e até mais!